Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel e nessa videoaula nós estaremos trabalhando aquela disciplina que é fundamental para a formação do pedagogo. Eu me refiro à disciplina História da Educação. Por essa disciplina, você que está estudando o curso de Pedagogia obtém conhecimento a respeito do transcurso histórico, do desenvolvimento de muitos processos educacionais, de teorias educacionais e de como a humanidade, em vários contextos históricos, culturais, religiosos, desenvolveu, aprimorou, criou processos educativos para suprir as necessidades ou dar resposta às demandas de determinado contexto histórico. Nesta aula, nós vamos trabalhar sobre os antecedentes históricos da história da educação no Brasil. E um dos antecedentes históricos que nós precisamos resgatar e refletir sobre eles é sobre a questão dos índios, a presença dos índios em toda essa região de nossa nação. Quanto a este tópico, é preciso, então, que, primeiramente, nós venhamos a lembrar da nossa primeira aula, quando nós falamos sobre a história da educação no mundo. E quanto à história da educação no mundo, é preciso que nós lembremos que essas regiões que estão aqui em vermelho, elas nos lembram aquele processo histórico que foi desenvolvido por várias civilizações na história da humanidade, esses processos educacionais que geralmente são lembrados na história da educação, visto que dentro da história da educação ou do desenvolvimento dessa disciplina, mais facilmente as pessoas se lembram das grandes civilizações consideradas as civilizações de renome, as civilizações que deram grandes contribuições à história da humanidade. Então, nós lembramos, por exemplo, dos povos orientais, nós lembramos do Egito, nós lembramos da Babilônia, da Assíria, dos Medo-Persas, nós lembramos dos romanos, nós lembramos também da Grécia, como civilizações que deram contribuições significativas aos processos educativos. E, além disso, em nossa aula, nós também lembramos que também os astecas, os maias, para além do Oceano Atlântico, também deram contribuições significativas à história da educação. E quando nós lembramos disso, nós recordamos a ideia, ou enfatizamos, digo, a ideia, de que é preciso olhar a história da educação como que acontecendo nos quatro cantos da Terra. Não foram simplesmente os gregos que deram contribuições significativas aos processos educativos. Outros povos, às vezes não visibilizados, também deram contribuições para a história da educação. E no que toca à nossa história de hoje, nós precisamos lembrar que quando nós falamos da história da educação no Brasil, geralmente de quem nós lembramos? Nós lembramos dos portugueses chegando ao Brasil. Eles trazendo todo o sistema educacional europeu, toda a tradição cristã, toda a cultura grega, toda a sabedoria dos escritores romanos, quando os navegadores chegaram aqui em solo brasileiro, né? em terras brasileiras. E aí, então, nós somos tentados a pensar que a história da educação do Brasil começa quando os portugueses chegaram em nossa nação. Contudo, é preciso que se diga, e se diga assim de uma forma veemente, se diga de uma forma forte, contundente, de que a história da educação no Brasil não começa com a chegada dos portugueses. É preciso lembrar que antes dos portugueses chegarem ao Brasil, existiam milhões de índios, milhares de tribos, centenas de povos que possuíam línguas específicas, uma cultura específica, um modo de ser brasileiro antes que o Brasil fosse denominado de Brasil. Antes do Brasil ser o Brasil que hoje nós conhecemos, milhões de índios já viviam em toda essa vasta região, do Iapoque ao Chuí. Índios já viviam no Cerrado de Goiás, índios já viviam
em seu habitat natural, em sua cultura própria, na região lá do Pará, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul. Enfim, todo o território brasileiro estava como que povoado pelos índios. E a história da educação no Brasil exatamente deve ser visibilizada, deve ser resgatada a partir desse elemento histórico. Os índios já habitavam, os índios já viviam, os índios já transmitiam a sua cultura para as outras gerações, e esse processo de transmissão da cultura para as outras gerações nada mais era do que processos educativos próprios de cada tribo indígena. Processos educativos adequados ao contexto social de determinada tribo, apropriados ao contexto cultural de determinada tribo, e processos educativos que respondiam às demandas, às necessidades, às peculiaridades de cada etnia. E é sobre isso que nós pretendemos desenvolver nesta aula, compreendendo que a história do Brasil, a história da educação do Brasil, não começa com a chegada dos portugueses, mas ela dá continuidade, tendo como elemento a assertiva de que antes dos portugueses, os índios já aqui desenvolviam processos educacionais. Muito bem. Então, a respeito disso, o que nós precisamos perceber, então, no que toca à história do Brasil, a história das tribos indígenas que habitavam no Brasil. Se você olhar para o seu lado esquerdo da tela, você vai perceber como era o Brasil no tempo do século XVI, quando este Brasil foi colonizado. Existiam dezenas, digo, centenas de povos, milhares de tribos indígenas. E a distribuição desses índios, de raiz tupi-guarani, Gê, tucano e outras etnias, outros povos originários no Brasil, eles estavam em toda a região, quer seja no litoral, quer seja no interior. Isso quer dizer que, quando nós falamos de índios no Brasil, não precisamos circunscrever a existência deles à Amazônia ou à região norte, como hoje, geralmente, temos a tendência a imaginar. Porque, quando nós falamos de índios, rapidamente a nossa mente é voltada para a Amazônia. Contudo, quando o Brasil ele é colonizado, este Brasil, em toda a sua vasta extensão, era dominado por índios. As comunidades indígenas, elas viviam em toda essa extensão. E depois, então, já no século XVIII, 200 anos após a colonização, o início da colonização no Brasil, observe que gradativamente os índios eles vão sendo empurrados, eles vão sendo violentados em sua individualidade, em sua cultura, e em processos os mais diversos de perseguição, de busca de escravidão dos índios, em guerras, por tentar tomar os índios como escravos e fazer deles como que objeto do domínio português. Gradativamente, esses índios eles vão sendo empurrados, podemos assim dizer, para o interior do Brasil, dentro dessa vasta região aqui. Então, os índios que povoavam, olha o nosso mapa à esquerda, os índios que estavam presentes em toda a extensão do Brasil, gradativamente, devido aos mais variados processos de dominação, vão sendo gradativamente expulsos cada vez mais para o interior, podemos assim dizer, do Brasil. Esses índios, eles, habitando no Brasil, eles tinham um modo próprio de desenvolver os seus processos educativos, onde a cultura,
onde há ser humano e existe cultura. Onde existe cultura, existem processos de ensino, existem processos educacionais. Alguém poderia fazer uma pergunta para mim? Professor Israel, os processos educativos, os processos de ensino que os índios realizavam no período do Brasil colônia eram exatamente os processos educativos que nós temos hoje? Resposta: não. Eram processos distintos, adequados à natureza, às necessidades, ao contexto cultural, ao contexto histórico daqueles índios. E quanto a isso, é preciso que se diga que a educação indígena, como era próprio, né, das sociedades primitivas, era uma educação que nós chamamos uma educação difusa. E quando nós falamos em uma educação difusa, nós estamos nos referindo a um processo educativo que possui algumas características. Quais são elas? Primeira, nas comunidades tribais, as crianças elas aprendiam imitando o gesto dos adultos. E esse comportamento de aprender exatamente pelo dia a dia, na convivência com os adultos, essa repetição, esse ato de replicar o comportamento dos adultos se fazia, primeiro, nas atividades diárias. Nas atividades diárias ligadas a caçar, a pescar, ao plantar, ao coletar frutas, sementes, fazer a comida e assim por diante. Como que uma nova geração se apropriava de toda uma sabedoria, de todo um conhecimento da convivência entre os índios na comunidade e da sobrevivência do índio diante daquela região incógnita que era a mata. Os animais que viviam na floresta, os peixes que estavam nos rios, que poderiam servir de alimento para essa nova geração. Todo esse mundo no qual a criança indígena nascia era um mundo incógnito para essa criança. E esta criança, para saber conviver e sobreviver nesse ambiente, podemos assim dizer, um ambiente até hostil, era preciso que essa criança aprendesse todos os conhecimentos, todas as técnicas que a tribo já havia adquirido durante milênios, podemos assim dizer. Por isso, a criança ela aprendia a caçar, a criança aprendia a pescar, a plantar, a coletar frutas, a fazer comida, a se alimentar a partir daquilo que ela via com os adultos. A criança aprendia quais animais poderiam ser caçados, o tempo no qual a caça era mais favorável, qual era a fruta, qual era a flor que determinado animal gostava de se alimentar, e a partir daí, sabendo qual era a fruta, qual era o tempo, qual era o horário no qual os animais se alimentavam em determinado local, essa criança ou esse jovem índio, ele adquiria para si essa cultura, esse conhecimento específico, e esse conhecimento específico na convivência diária com os mais velhos era suficiente para ele sobreviver e era extremamente básico e fundamental para a sobrevivência e a continuidade da sua comunidade em específico. Através da convivência com os antigos, com os mais velhos, a nova geração aprendia a fazer o próprio alimento, a discernir quais plantas eram comestíveis e quais eram venenosas. Como determinado prato poderia ser elaborado, poderia ser feito, sem que a elaboração daquele prato em específico pudesse trazer prejuízo para a vida daquele índio ou para a comunidade. Então, toda essa sabedoria era uma sabedoria que as novas gerações de índios aprendiam no dia a dia. Quando, de repente, a criança saía com a Índia, e, de repente, a criança
ela, por curiosidade, ela visse, de repente, uma fruta ou algo com aparência de fruta, colorido, e quando essa criança ia pegar aquilo, de repente a Índia ou o índio batia na mão, dizendo que não deveria pegar porque aquilo era venenoso. Então, essa convivência diária dava uma sabedoria, um conhecimento, dava para esta criança todo o conteúdo necessário para ela sobreviver e para ela contribuir para a sobrevivência da sua comunidade. Nas cerimônias também rituais, a criança também aprendia. A criança, o jovem, o adulto aprendiam. No nascimento, existiam rituais nos quais essas crianças elas eram recebidas. Em tempos de morte, também as cerimônias fúnebres ocorriam. Em processos de pagelança, a oferta da cura, a oferta da bênção para determinadas pessoas, em determinadas situações difíceis, ou de crise, ou de enfermidade, tudo isso era ensinado e tudo isso era aprendido. Mas era aprendido aqui, ali, de acordo com as circunstâncias nas quais o nascimento ocorria, nos quais a morte ocorria, ou uma situação de enfermidade ocorria na comunidade. E a partir da observação do dia a dia, o índio ia aprendendo. O índio era alvejado em uma guerra por um outro índio e, de repente, fazia, então, algum corte. Era no dia a dia, após a guerra, que o índio, ainda jovem, aprendia qual era a árvore, qual era a folha, qual era a seiva que ele poderia colocar naquele ferimento e assim ele se curar mais rapidamente. Então, era no dia a dia em que os processos educativos, os processos de ensino ocorriam na comunidade indígena. E quanto a isso também, eles aprendiam no dia a dia imitando. A imitação, ela também ocorria no processo de reconhecimento do outro, no sentido de que quando uma índia se comportava de uma determinada forma inadequada, ou o índio se comportava de uma forma inadequada diante da comunidade, algum gesto, algum olhar, algum comportamento não concordando com aquele procedimento servia de ensino para as gerações que estavam chegando. Então, casamento, então, luto, então, o respeito ao pajé, o respeito ao tuxaua, a maneira como se comportar diante da comunidade, como agir em determinadas circunstâncias. Todo esse procedimento litúrgico diário de como conviver na comunidade era aprendido diariamente. Além disso, os índios também ensinavam e aprendiam nas grandes festas, nas quais todos se reuniam, às vezes em uma oca central, ou às vezes em um espaço aberto, depende muito da estrutura na qual a comunidade era construída, quer seja com uma oca no meio, quer seja como todas as casas, as ocas em círculo, e um espaço central aberto, como uma praça para todos, não importa como, mas o mais importante era que, nesse ambiente no qual o espaço de festa ocorria, dentro ou fora da oca, aquele que contava a história, aquele que contava os mitos, aquele que contava as lendas do povo, aquelas lendas ou aqueles mitos fundantes, explicando qual era a origem deles, quais eram os heróis daquelas tribos. Essas histórias narradas, essas histórias também que eram objetos de danças, de mímicas, perante todos na comunidade, essas histórias também serviam como meio didático de ensino para as novas gerações. Reforçava a ideia, reforçava os conceitos para os antigos,
mas, ao mesmo tempo, ensinava a nova geração a respeito da origem do povo, dos valores, do comportamento e assim por diante. Então, quando nós falamos dessa educação difusa, nós estamos exatamente nos referindo a esse processo educativo, esse processo de ensino, esse processo de transmissão da cultura de um povo, uma transmissão que ocorre no dia a dia, enquanto a criança indígena convivia com os adultos, convivia com os seus pares, cada convivência, cada interação era uma oportunidade de aprendizado. Além disso, é preciso que se diga que dentro desse contexto, no qual a educação ela ocorria de uma forma comunal, dentro dos círculos das relações e das interações na sociedade indígena, não havia uma estrutura fixa que apontava para a ideia de escola, como nós temos hoje, ou como os jesuítas vão implantar quando chegarem no Brasil. Mesmo trabalhando com índios, mas os jesuítas eles vão estabelecer um local, um tempo, uma pessoa e um conteúdo para os alunos, para os índios, que eles vão tentar catequizar. Para os índios, tudo isso é novo, é estranho, porque para o índio não havia local específico para aprendizado, não havia horário específico para aprendizado, não havia uma pessoa em específico para ensinar, e não havia um conteúdo específico para ser ensinado em determinado momento. As coisas iam ocorrendo e o aprendizado fluía na medida em que a criança indígena, o jovem indígena ia convivendo com as pessoas. Além disso, os chefes de família eram os primeiros a transmitir o saber. E isso, lógico, para nós que já estudamos as sociedades primitivas, nós percebemos que a família, o núcleo da convivência das crianças era o primeiro círculo social nas quais essas crianças aprendiam as coisas mais básicas e mais elementares. Então, o chefe da família era o responsável exatamente para apontar os primeiros comportamentos, as primeiras ações, os primeiros valores, tanto de interação com os outros elementos pertencentes à comunidade indígena, como também elementos ligados à sobrevivência, à alimentação e outros assuntos mais básicos. Não haviam métodos, e sim práticas educativas. E isso é importante perceber. Nesta educação difusa, o mais importante era que todos aprendessem. E os índios eles não estavam preocupados, teoricamente, se um determinado processo, se uma determinada forma de ensinar era a melhor ou a melhor maneira de ensinar ou a maneira inadequada de ensinar. Simplesmente o conhecimento fluía na convivência diária. Não havia um conteúdo a ser desenvolvido e esse conteúdo, esse conceito, essa informação a ser repassado para as crianças indígenas ou para os jovens indígenas deve obrigatoriamente ser ensinado por este método, desta maneira. Não, as coisas ocorriam, diariamente se aprendia e a cada momento da convivência social na aldeia e fora da aldeia eram oportunidades riquíssimas para as crianças e para os jovens absorverem um novo conhecimento, uma nova ideia. As crianças, então, aprendiam para a vida por meio da vida. Elas aprendiam a sobreviver exatamente a partir da convivência diária com os mais velhos. E aí, eu me lembro de maneira muito ligada à minha cultura, à minha formação, porque sou paraense, como vocês sabem. Quando eu voltando para o Pará, eu fui em uma determinada comunidade, e lá nós estávamos na beira do rio, do Igarapé, e lá nós estávamos conversando e tudo mais, e eu percebi que ao longe existia uma jovem senhora lavando a roupa,
E lá estava ela lavando a roupa, e de repente a sua criança estava perto do igarapé, perto do rio, em um giral, ou seja, em um tablado um pouco acima. De repente a mãe se descuidou um pouco, e de repente a criança, que tinha, eu penso que no máximo um ano, caiu na água, e a mãe simplesmente olhou para a criança, e a criança simplesmente bateu a mão, bateu o pé e tudo mais, e de repente segurou um pouco no giral, novamente na madeira, e a mãe pegou novamente e colocou novamente no giral, sem nenhuma grande preocupação, sem nenhum grande alarde, como que desesperada porque a sua criança havia caído no rio. A criança caiu no rio e a mãe olhou, a mãe, na cabocla, né, paraense, olhou para o rio como coisa comum. A criança caiu no rio. A criança, por uma questão de sobrevivência, batendo o pé, batendo a mão, aquele desespero, a mãe olhou, simplesmente, calmamente pegou e colocou novamente a criança no giral. Certamente uma situação como essa se repetiu na vida dessa mãe durante várias vezes. E essa criança também, por N situações, ela esteve próximo do rio, caindo novamente no rio, e ela aprendeu a nadar, sem ter um professor de natação, sem ter um tempo apropriado, uma técnica apropriada, uma pessoa exclusivamente selecionada para ensiná-la a nadar. Simplesmente, aquela criança, a cabocla, aprendeu a nadar nadando, aprendeu a nadar estando em situações de proximidade com perigo ou a situação de vida e morte. No dia a dia, ela aprendeu a sobreviver em uma situação ou em uma série de circunstâncias perigosas à sua própria existência. E a sua mãe, cabocla, lá do Pará, simplesmente olhou para a criança e considerou que aquilo era um comportamento natural ou uma situação natural de uma criança que está próximo do rio, podendo cair nesse rio. Então, quando nós olhamos dentro desse exemplo, é exatamente aquilo que ocorria no dia a dia das tribos indígenas aqui no Brasil antes dos portugueses, antes que os portugueses chegassem aqui. Essa educação difusa, ela corria diariamente, continuamente. Todos aprendiam com todos. E todos aprendiam em todas as circunstâncias possíveis, quer seja lá no recesso oculto da oca, quer seja na floresta, quer seja no espaço geral, no centro da comunidade indígena, quando todos olhavam e conviviam com todos e aproveitavam a convivência social como oportunidade para a aprendizagem. A respeito ainda dessa educação difusa, a respeito ainda dessa educação, desses processos educativos que ocorriam nas comunidades indígenas, nós continuaremos explicando na nossa outra videoaula. Por enquanto, basta aquilo que nós estamos explicando para vocês nesta presente aula. E eu gostaria aqui, neste momento, de dizer para vocês um até logo, para que na próxima aula nós estejamos continuando desenvolvendo essa temática. Até mais, gente. Até a próxima aula.